Bom dia, amigos. Qual o limite do Supremo Tribunal Federal? Né? Rui Barbosa dizia que a pior ditadura que existe é a ditadura judiciária, pois você não tem para onde correr. Quer dizer, a última instância é o judiciário. Né? O episódio que aconteceu ontem, no dia de ontem, que nós tivemos, foi muito triste. Foi um episódio que muitos aí fizeram uma analogia com a Noite dos Cristais, onde milhares de lojas de judeus foram saqueadas e perseguidas na Alemanha. Isso recém tinha saído a lei racial do Terceiro Reich, onde judeus eram considerados seres não dignos, né? Milhares de lojas foram apedrejadas, judeus morreram. A comparação pode ser um pouco exagerada, né? Mas o que aconteceu ontem com a perseguição de deputados, de apoiadores bolsonaristas e conservadores, ela, guardada as devidas proporções, ela também foi uma perseguição política arbitrária, né? De pessoas, vejam, de pessoas que se dizem antifascistas. Vejo que toda essa nova língua desse pessoal de esquerda, né, ela está se concretizando. Quer dizer, eles chamam de gabinete do ódio aquelas pessoas que criticam, que são contra a opinião, né, dessa elite progressista que governa o país, né? Mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, um tribunal que abriu uma investigação inconstitucional, o inquérito das fake news. Não existe uma tipificação penal no Código definindo o que é fake news. Começando por aí, né? Nós não temos nenhum tipo penal definindo o que é fake news, o que é notícia falsa. O fato de uma pessoa com seu dinheiro privado ou empresas apoiarem o Bolsonaro, isso também não tem nada de legal, de crime. Vejam, parece que por STF o que é certo são empreiteiras, são empresas coligadas com o Estado financiando o PT a troco de propina. Isso é correto. Agora, pessoas voluntariamente manifestar seu apoio, né, criticar o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, eles não são deuses, não são semideuses, eles são passíveis de crítica, como todos nós, mas não. Para o Supremo Tribunal Federal isso não existe. Então, esta investigação desse inquérito aí de fake news, ele é inconstitucional, ilegal. O próprio procurador, o procurador-geral já tinha dito isso, mas o Supremo passou por cima. Quer dizer, o Supremo extrapolou até a atribuição do Ministério Público de persecução penal, de investigação, de apuração, uma verdadeira arbitrariedade, digna da Alemanha nazista. Essas mesmas pessoas que chamam o Bolsonaro de fascista, de nazista, vejam quem são os fascistas. Vejam quem são os fascistas. O que aconteceu ontem foi, guardadas as devidas proporções, foi um episódio de perseguição política aos moldes do Terceiro Reich. Sim, não tem outra explicação. Pessoas que não estão... Um inquérito ainda por cima sigiloso. As pessoas não estão nem sabendo, que você não tem nem acesso ao que... Imagina, tu não tem nem acesso ao que está sendo acusado, entrar dentro da casa, apontar um revólver na cara
na tua cara, na cara da tua esposa grávida, como o Alan dos Santos, né? Recolher pertences pessoais, computador, celular, tem fotos, ou seja, invadiram a privacidade, a intimidade dele. Quantas arbitrariedades, isto só na Alemanha nazista nós tivemos, para pessoas que têm uma opinião política diferente. Eles não aceitam. Vejam que os fascistas, os verdadeiros fascistas, acusam os outros de fascista, mas eles não aceitam que o Bolsonaro ganhou democraticamente. Eles são a democracia. A democracia são eles. Não é o povo que votou no Bolsonaro. Eles estão acima da lei, eles são a instituição. Não podemos criticar as instituições democráticas, meu Deus. O povo, né, que é a verdadeira democracia, não pode criticar as instituições democráticas do STF. Não se pode mais. Então, se isso não é ditadura, eu não sei o que é. E pasme, ontem, assistindo o Terça Livre do Alan dos Santos, eu fiquei sabendo que tem até, através do Eduardo Bolsonaro, que tem até um projeto de lei para regular a internet. Tudo aquilo que o PT sempre quis. E vejam o cinismo dessa lei. Lei da liberdade, da transparência e da responsabilidade. Um nome bonito, mas isto, se você lê o projeto de lei, ele é censura, é calar a oposição, né? E é um sistema aos moldes da China, controlado, censurado, onde a pessoa não vai poder mais manifestar essa opinião de forma abrangente, mas sim aquilo que eles determinarem que você possa falar. Este é o caminho que nós estamos andando, esta ditadura. Então, guardadas as devidas proporções, é assim que começam os regimes autoritários, é assim que começam os regimes totalitários, é assim que está a coitada da Venezuela. A única coisa que nos resta é o exército que está do nosso lado, é o Bolsonaro com o exército, é a única coisa, porque na Venezuela o exército estava do lado do Chávez. O Chávez era um militar. Isto foi a desgraça do povo venezuelano. Então veja como é fácil implantar uma ditadura. E é tudo que essa gente, o que eles querem agora? Controlar a mídia. Vejam quem são os inimigos da liberdade, quem são os verdadeiros fascistas. Está bem claro, meus amigos, está muito claro onde nós estamos caminhando. Ontem foi um dia triste, a Polícia Federal, uma verdadeira Gestapo. Agora, sinceramente, é uma vergonha esses delegados, esses policiais, eles cumprirem ordens ilegais, inconstitucionais, né? Eles estão mais preocupados com a carreira deles, com o soldo, não estão preocupados com o povo, com a lei, com a ética. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Pessoas, 29 mandados de busca e apreensão. Enquanto isso, criminosos continuam soltos. O Adélio Bispo continua com o seu celular lá, que intocável, não pode. Os verdadeiros criminosos continuam sendo protegidos, inclusive soltos. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores comunista. Uma perseguição política e os criminosos soltos. José Dirceu solto, Lula solto, enquanto pessoas pacíficas, que estão apenas expressando sua liberdade de expressão, a sua opinião, estão presas. Duvida? Tem 2 manifestantes que estão presos porque protestaram na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Então, meus amigos, esta é a utopia, é a distopia orwelliana.
qualquer semelhança com o livro 1984 de George Orwell não é mera coincidência. Nós temos aí toda a nova língua, nós temos aí um regime totalitário, e agora com essas tecnologias aí que estão vindo importadas daquele país ditatorial da China, nós vamos, cada vez mais o cidadão vai ser vigiado e as suas liberdades cerceadas. Este é o futuro se nós não fizermos alguma coisa, porque pelo jeito o exército não vai fazer nada. O negócio é o Bolsonaro liberar o armamento civil e não se tornar isso aqui uma Venezuela, porque lá o povo não foi totalmente desarmado, e aí teve que lutar contra toda uma milícia bolivariana. Todo o exército bolivariano teve que lutar com paus e pedras, né? Então, eu tenho pena do povo brasileiro. Eu tenho pena dessas pessoas, porque amanhã pode ser eu, amanhã pode ser tu, amanhã pode ser qualquer um de nós que vão ser presos simplesmente porque nós temos uma opinião conservadora, uma opinião, defendemos o Bolsonaro, defendemos a família, né? Seremos tratados como homofóbicos, repugnantes, como pessoas que estão estimulando o ódio, simplesmente porque nós temos um pensamento político diferente, que nós temos um pensamento cristão. Vejam, o Lula disse que ia colocar o MST, o exército dele. Nós tivemos tivemos até professor, Mauriase, professor universitário, que disse que os conservadores tinham que ir para uma vala, tinham que ser fuzilados e ir para uma vala. Nós tivemos aí representantes lá da esquerda, deputados, que falam abertamente em trocar tiros, em invadir propriedade, o MST cometer, e nunca aconteceu nada com eles. Você nunca viu uma busca e apreensão nessas pessoas que estão claramente incitando o crime. Agora, qual é o crime que cometeu os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro? Alan dos Santos, Bernardo Kuster, né? Nós tivemos também a Sarah Winter, nós tivemos vários ativistas. Qual é o crime que eles cometeram? Espalhar fake news. Ora, a imprensa é a maior, é a que mais espalha fake news. A imprensa tradicional é um poço de mentiras, né? Qual é o fake news que foi espalhado? Diga, vejam que é tudo subjetivo. Fake news, qual fake news? Qual crime? Me cite um artigo do Código Penal que explicite o que é fake news. Por quê? Porque não existe nenhum tipo penal para definir. Não existe tipo penal para definir o que é fake news. Qual é o fake news? Ninguém está sabendo, é um inquérito sigiloso, repito. Ninguém está sabendo os fatos, o crime cometido. Vejam que absurdo que nós estamos chegando. Um verdadeiro inquérito autoritário, digno do Terceiro Reich. Esses são os verdadeiros fascistas, né? E não o Bolsonaro, que defende a nossa liberdade, defende armamento civil. E é isso aí.